Olá, hoje estamos aqui no nosso segundo EcoCast, direto dos estúdios da Hub One, né, Fundetec, Cascavel, e entrevistando o nosso amigo e produtor rural, seu Edson Pim. Seu Edson, seja bem-vindo, um bom dia para o senhor. Como é que está as coisas aí na região, na sua propriedade? Fale um pouquinho da sua história aí para nós. Bom dia, tudo bem? Tudo, graças a Deus, tudo seguindo, né? Estamos aí colhendo trigo morisco agora, né? E já fizemos o plantio do trigo, tá tudo encaminhado. Milho safrinha agora tá já na fase de maturação, né? Então, só aguardar a colheita. Trabalho na propriedade nunca falta, né? Com Esse certeza. É o foco, né? Sim, a gente vai vendo de uma forma de sempre ter um trabalho, né? Porque você não tem como ficar ocioso, né? Sempre tem que estar investindo e produzindo, né? Então a gente procura se planejar de uma forma para sempre estar em atividade, né? Também nós temos o Thomas, né? Que é o nosso convidado, né? Entrevistador convidado especial, né? desse dia. E patrocinador também, né? Ecodefensa e patrocinadora da EcoCast. Isso mesmo. Seja bem-vindo, Thomas. Obrigado. Pra gente é sempre uma satisfação falar um pouquinho da nossa paixão, que é a agricultura. Conversar um pouquinho, bater um papo e vir aqui também para aprender com o Edson, ali, que tem bastante experiência, né? Edson tem um pouquinho só de experiência, alguns anos ali que a gente estava conversando até nos bastidores antes. Tem bastante experiência, bastante informação para a gente conversar aqui e trocar algumas ideias aqui e conhecimento também. Seu Edson, fala para nós um pouco, conta essa história. Como que o senhor veio parar em Cascavel, produzindo, trabalhando na agricultura? Conta um pouco para nós desses desafios que o senhor teve aí como produtor rural, né, nesse período aí. E quantas gerações esse negócio de agricultura? Da onde que vem isso? Já vem da sua família, de você, vem de antes, enfim. Conta um pouquinho aí a questão da agricultura na sua família, na sua história. Da onde vem isso? Bem, a agricultura está no sangue, né? Porque, pelas minhas informações aí, desde o meu bisavô veio da Itália, já trabalhava na agricultura, né? Então, migrou para o Brasil. Meus avós são do Rio Grande do Sul, minha mãe é nascida lá, meu pai também. E, em busca de novas terras, vieram no Paraná, né? Meu avô, né? Tanto por parte de pai quanto de mãe vieram para o Paraná. E meus pais vieram também, né? E iniciaram a vida em Toledo, né? Trabalhando com agricultura, né? E Cascavel foi em busca de novas terras também, né? Mais um preço mais acessível, porque naquela região já as terras tinham um valor mais elevado, né? Então meu pai adquiriu essa área onde que eu moro hoje em 1973, né? E a gente acabou vindo morar em São João do Oeste em 1981, né? Que houve essa expansão agrícola nos anos 70 e final dos anos 70 teve um boom aí na agricultura, teve bastante incentivo na época dos governos da época para abertura de áreas, né? Então acabou que a minha família veio na região aí se instalar, já que tinha adquirido esses imóveis, né? E veio fazer uma exploração agrícola mesmo, né? Aquele produtor que veio para a região para abrir áreas, para desenvolver a região realmente, né? E como é que foi esse período aí? Foi um período com apoio, sem apoio na época? Como você se recorda desse período aí? Ainda muito jovem, né? Mas com certeza. Foi tranquilo? Foi desafio? O desafio foi grande, porque a gente sabe que às vezes a gente tem aquela visão que a agricultura é aquele negócio, né? De pegar, plantar e depois colher, né? Às vezes o pessoal que não tem tanta experiência com a agricultura, né? Eu imagino que não é tão simples assim, né? Ainda mais naquela época, né, Edson? Como que foi naquela época? Começar a implantar a agricultura na região? Bem, a princípio era difícil mesmo, né? Já que meu pai já tinha uma parte dessa área que estava destocada, né? Mas tinha uma parte ainda que estava mato, né? Então
foi difícil. A questão financeira na época, né? Porque a gente veio de uma... Era agricultor familiar, né? Ainda somos agricultores familiares, né? Mas na época o desafio era muito grande. Na questão financeira também, porque não tinha tantos recursos, né? A gente ainda não tinha equipamentos, né? Meu pai, depois, em 82, que veio adquirir um trator, né? O primeiro trator. E antes era com boi mesmo e arado de boi, né? A gente terceirizava os serviços, né? Porque essa época já era uma época que a mecanização estava assim em expansão. Então, como a gente não tinha condição financeira, meu pai não tinha condição financeira de adquirir os equipamentos, terceirizava, né, os serviços, né? E daí ainda tinha uma parte que a gente fazia no braçal, né? Essas áreas onde que foi abrindo, né? Se roçava, plantava o milho, né? E como a gente veio de uma família mais tradicional, familiar, meu pai criava bastante suíno na época, né? Tanto é que essas terras aí foram adquiridas trabalhando com suinocultura, né? Então até os anos 93 a gente trabalhou com suinocultura, né? E quais as principais lavouras da época? Nessa década de 80 e início dos anos 90, até vamos dizer, uma mudança de mecanização, né? Quem sabe que a soja já veio só depois, né? Antes eram outras culturas. O que você explorava naquela época, além da suinocultura? A região explorava? Isso, tinha bastante milho, né? Se plantava milho para ração, né, do suíno, né, que tinha necessidade de ter, e arroz, que era uma região que se plantava muito arroz, né? O arroz feijão? Era feijão também, mas era mais arroz. Feijão, assim, na nossa região era mais para toda a família produzia, mas mais para consumo próprio, né? Não era áreas assim consideráveis. Já mais era soja, né? Já tinha uma demanda grande por soja mesmo, né? Porque tinha um mercado externo, assim, já tinha algumas multinacionais aqui na região de Cascavel, né? Então tinha uma demanda assim de soja. Lógico que os outros produtos tinha produção, né? Mas tinha uma dificuldade em comercializar, né? O milho era muito baixo o preço, né? Então viabilizava essa produção de suínos, né? Já que o valor era baixo, então você tentava agregar valor dentro da propriedade, né? Já se transformava, né? Isso. Produzia o milho, criava o suíno. Fazia isso, né, para explorar melhor a atividade, né? Conseguir ter um resultado melhor. Aí lógico, a gente plantava alguns tipos de forageira, né? Alguns tipos de capim, porque tinha vaca de leite na época também. Minha mãe fazia queijo, mais assim familiar, né? Depois de 90 que começou, entrou uma empresa, no caso a cooperativa, fazendo, buscando esse leite de propriedade, né? Então a gente começou também a explorar a atividade de gado leiteiro, né? Então, só para ver se a gente entendeu corretamente, começaram com a suinocultura, depois foram para atividade de gado leiteiro, né? Isso. Aí depois vocês foram para realmente, de fato, a agricultura. É isso? Teve essa transição aí, digamos. Meu pai, minha mãe, já tinha vamos dizer, essa tradição de família, né? Mexer com vaca de leite e suinocultura, né? Então, quando já trouxe de Toledo isso, né? Porque Toledo é uma região que você vem de Toledo, né? É verdade, ali é uma região que na época, nos anos 80, a gente já vendia leite lá, na época. Só que daí na Cascavel já era mais longe, tinha bastante estrada de chão na época, né? Tinha em torno de 20 quilômetros de estrada de chão, né? Então era mais difícil, né? E aqui estava iniciando, né? Então, vamos dizer, essa parte da agricultura. Lá já tinha mais essa... Não sei se era porque tinha mais produtores, acredito eu, né? Nesse foco da acho que a migração, leiteira, né? Que veio antes, se instalou mais em Toledo, trabalhando com a questão da suinocultura, com a pecuária de leite. Eu acho que ela desenvolveu primeiro ali, né? Depois veio um pouco mais para a região, com um exemplo, com a família, como vocês, né? Famílias que vieram do sul do Rio Grande, se instalaram na região de Toledo e depois estão
passando para outras micro-regiões dentro da própria região, né? Isso é verdade, é uma necessidade, né? Então, a gente começou aí trabalhando nessas atividades, né? E aí foi seguindo, né? E como que o senhor vê hoje uma diferenciação da agricultura da década de 80, 90 para que nós temos atualmente? Qual que é essa diferença hoje? Qual o desafio que existia lá e quais os desafios atuais? O que mudou, Edson? Hoje está mais fácil praticar algumas coisas? O que está mais difícil? O que está mais fácil comparado com a agricultura daquela época, né? Até chegar hoje. Então, naquela época a gente não tinha muito conhecimento, porque era o início, né? Então, as tecnologias tinha os produtos químicos, né? Então, a agricultura era mais química, vamos dizer assim, né? Você trabalhava com bastante produto químico, né? Aí era bem mais, assim, na minha visão, era mais difícil por ter os produtos mais tóxicos também na época e a gente não tinha muita informação. Então, às vezes, você não estava utilizando um EPI, né? E esse início da agricultura, você não tinha, apesar de que a Emater na época era bem forte em Cascavel. Nesse período que meu pai chegou, a Emater que dava assistência, né? Então, na época, o sindicato rural, por exemplo, de Cascavel, foi muito importante, né? Porque eu vejo assim que ele focou bastante nessa questão de assistência técnica, né? E esses órgãos do governo estadual, na época, participaram efetivamente nessa tecnologia aí, né? Informação, né? Porque a gente não tinha informação, né? Então, né? E a partir dos anos 87, 90, a cooperativa, apesar dela estar bastante tempo em Cascavel, no caso a gente não era sócio na época, né? Então a partir desses anos aí meu pai se associou, então ali veio uma assistência técnica um pouco mais efetiva, né? Que daí, além que a Emater fazia mais o planejamento, né? Planejamento técnico da lavoura para fazer os custeios na época, né? Então, assim, na época a gente errava muito, né? Eu vi, assim, que a gente perdia produtividade por não saber trabalhar com tecnologia, né? A gente perdia tanto para praga quanto para planta daninha, né? Porque na época existiam alguns químicos, né, que já eram viáveis, mas não se sabia aplicar, né? Ficava num estágio assim que não era ideal. É aquela questão da boa orientação, né? Não tinha uma orientação eficaz de como fazer, né? Como aplicar, o que fazer naquele momento, né? Isso, aí foi seguindo, né? Pelos anos 87 aí se iniciou o plantio direto, né? E já tinha algumas informações mais a respeito do sistema, né? Então a gente iniciou em 87 o plantio direto, né? Aí o primeiro ano a princípio não deu certo, né? Justamente pela questão do herbicida, né? E daí na época a gente fazia o manejo da limpa tudo no manual, né? Enxada. Então assim a gente não tinha o controle das plantas daninhas. Então no plantio convencional era mais enxada, mole, né? A terra, né? Porque era mexida, né? Só que tinha um grande problema, né? Que era a erosão, né? Naquela época, nossa, o que se perdeu muito de solo na nossa região, porque não tinha ainda as conservação de solo. Daí a partir daí Teraciador, basilar, então, na época nós chamávamos de morundungo, né? Isso, a partir de 88 que se iniciou essa, né? Que daí nós mesmos a própria Emater, o governo do estado tinha um programa que foi subsidiado hora máquina para se fazer a conservação, né? Daí a partir dali já mudou bastante, né? E além da conservação através das microbacias, foi também conseguido fazer calcário, né? Que as nossas áreas aqui eram bastante ácidas, né? É isso que eu ia te perguntar. Então você falou uma questão do desafio, foi o manejo em si, né? Tanto da parte de controle de plantas daninhas, controle de pragas, né? O que químico utilizar, enfim, isso aí foi um desafio, né, de conhecimento, né, que vocês tiveram na época.
a questão a implantação do plantio direto, também você comentou, né, que também teve aquele ajuste inicial, né? Isso é natural, né? Toda tecnologia ou manejo novo, você precisa, às vezes, inicialmente tem um ajuste, né? E a questão da correção de solo, como que foi essa questão de adesão de vocês? Como que foi fácil, foi tranquilo? Também a própria operação em si, de aplicação do calcário, como que foi esse processo para vocês de aderir a essa questão do uso do calcário e a correção de solo? Né? A gente sabe hoje que a correção de solo é vital, né? Até hoje a gente sabe, e ainda mais pensando em perfil, né? Hoje a gente já está explorando não só 0 a 20, né? O pessoal já está falando em até 60 centímetros, né? 40, 60, né? Mas como que foi na época? Na época estava iniciando ainda tudo isso, né? Não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, toda essa informação, né? Como que foi essa implantação do uso do calcário aí para vocês? Bom, desde os anos 80, né, já tinha noção que tinha necessidade. Só que daí tinha essa questão financeira, né? Não tinha recursos, né? E na época não se tinha, vamos dizer, financiamento para aquisição, né? Então a gente tinha essa dificuldade, né, de conseguir fazer. Aí nesse período em 88, 89, a própria cooperativa, vendo a necessidade dos produtores da região, ela teve umas campanhas de troca de calcário por insumos, né? Então você parcelava em 3 anos, por exemplo, a aquisição desse corretivo, né? Então ali ajudou bastante, né? E o pessoal acabou que conseguindo fazer essa correção, né? Melhorando a produtividade. E foi um desafio, porque na época pedia até 20 toneladas de calcário nas nossas áreas lá, então era bastante calcário, né? Não era pouco investimento, né? Era um investimento alto. Né? É verdade. E você toca, assim, seu Edson, numa situação bem clara, né? Se pedia, né? Mas, assim, qual que era a ideia? Tem que aplicar tudo numa vez, né? Não tinha uma orientação, olha, você pode fazer um pouco esse ano, no outro ano, e gradativamente também evoluindo, né? A informação, essa questão da tecnologia, dos estudos, ela vem e também começa a ajudar mais nisso, né? Às vezes aquele investimento naquele momento, que nem o senhor falou, a área pedia 20 toneladas, né, de calcário. Mas assim, como que aplica isso, né? Em que quantidade que eu vou fazer tudo numa vez? Posso dividir isso? Nós não tínhamos essa informação naquele período, né? Talvez não estava claro que tipo de calcário, calcítico, dolomítico também, na relação cálcio-magnésio, enfim, tudo isso aí acho que foi um desdobramento depois, né? Isso, é verdade, porque na época assim se pensava na correção de acidez, né? Então a orientação era do calcário dolomítico, né? Para melhorar o pH e tal. Aí essa questão do calcário calcítico aí surgiu em torno dos anos 95, 98, que a gente já tinha um nível de produtividade até considerável, só que faltava ainda as ponteiras, não conseguia fazer o pegamento das vagens, né? E a gente, através de um técnico na época que trabalhava na cooperativa, fomos questionando, conversando a respeito, aí ele me... através da nossa análise, né, então ele sugeriu que fosse aplicado o calcário calcítico, porque a relação cálcio estava muito baixa na época, e a partir daí foi um salto de produtividade. Na época a gente trabalhava em torno de uns 130, 140 sacas por alqueire, né, já em 2 anos já pulou para 160 sacas, né. Pensando em soja, lógico. Pensando em soja, né, o milho também, na época... já estava num patamar mais elevado. Nos anos 80 era 150 sacos, 200 sacas por alqueira, né? De milho, e soja era 80, né? Aí nos anos 90 já tinha elevado, milho aí 350, 300 sacas, né? Mas ainda tinha um potencial para mais, né? Então, através dessa correção mais aprimorada do solo e dos fertilizantes também, né? Porque aí nos anos 80 tinha muito fertilizante ruim no mercado, né? Aí depois, aí nos anos 90 já mudou bastante as qualidades fertilizantes, as empresas, a matéria-prima, né, começaram a investir bastante em tecnologia para melhorar, né? E eu acredito assim que quanto mais a concorrência, né, melhora essa questão, né, de tecnologias, né? Então, aí nos anos 90 foi um boom mesmo na agricultura, tanto na parte de adubação,
mesmo a parte química, né? E na questão de genética também, né? E sempre teve genética, né? Mas a partir dos anos 90 evoluiu bastante, né? E até a questão dos equipamentos, né? Nos anos 90 já começou a melhorar bastante, né? Os equipamentos já começou a vir mais tecnologias, né? E daí foi seguindo, né? Legal, então só tentando resumir um pouco do que a gente está conversando aqui. Então a gente teve desde o plantio direto, que acho que foi um avanço na agricultura, até depois nos sobre a produtividade, os terraços, né? O uso do calcário, a correção de solo, né? Você destacou ali o importante, o fertilizante teve uma melhora, a genética, tudo. Tudo isso aí foi o que criou a base de produtividade que a gente tem hoje, posso dizer assim, né? A gente tinha uma produtividade, igual você falou, bem baixa, né? E hoje a gente já praticamente dobrou a produtividade, vamos falar assim, nos últimos 30 anos, né? Verdade. Eu acho até que passou um pouquinho, né? Talvez, né? com certeza, né? Mas a gente sabe que o potencial produtivo ainda é mais alto, né? Vamos pegar a soja ali, a gente tem recente aí dados de produtividade dos Estados Unidos, no ano 2023, falando de soja ali acima de 500 sacos por alqueire. Então a gente tem um caminho acima de 200 sacos por hectare. Então a gente tem ainda um caminho que pode ser percorrido, né? A gente já percorreu um caminho, digamos assim, saímos dessa melhora fertilizante, tudo isso que a gente conversou aqui, mas ainda tem um caminho que a gente pode percorrer, né? Que aí entra um pouco no desafio que a gente tem hoje, né? Tudo isso aí, digamos assim, já foi vencido, né? Isso que você falou, teve esse avanço da agricultura. Mas o que está faltando hoje para a agricultura ela avançar ainda mais? O que está falando? O que você acha que desafios desde operacional até que refletem na produtividade? O que está faltando para a agricultura pensar em soja, maximizar ainda o potencial produtivo, né? Na sua visão, Edson? Olha, é bem difícil estar falando assim, né? Apesar de que a gente está acompanhando já há bastante tempo, mas cada pessoa, cada agricultor tem os desafios, né? A gente, por tá numa agricultura familiar, vamos dizer assim, não tem uma área tão expressiva. Então, às vezes, você tem a questão financeira, né? Porque você precisa sobreviver e precisa investir na lavoura. Então, você não consegue investir como você deveria investir, né? Não dá pra fazer tudo que você quer fazer, às vezes, mais rápido, né, Edson? E aqui nós temos essa questão do perfil de solo, né? Até hoje eu não consegui fazer essa correção, fiz a correção de perfil e tal, mas aí do 0 a 20, né? E o desafio é ali, né? De 20 a 40 que eu, pelo menos, tenho essa dificuldade, né? A gente tem, só fazendo um adendo dentro disso, a gente tem uma operação de pesquisa ali numa estação experimental que fica ali em Assis Chateaubriand, e a gente avaliou justamente isso que a gente está conversando aqui, questão do perfil. A gente trabalhou ali correção de perfil dos 40 a 60 centímetros, né? O que a gente observou ali, efeito direto, foi produtividade. Chegando perto, na casa de 20 sacos por hectare de incremento, só pensando em produtividade. Então, nós tivemos esse ganho que a gente vê, esse potencial, de fato, de ter um incremento produtivo, né? Então, realmente, eu acho que um dos caminhos que pode ser explorado para maximizar o potencial produtivo é esse, é a correção do solo, é um dos caminhos, né? Mas eu acho que na nossa visão tem mais coisas que estão roubando o nosso potencial produtivo, né? É esse que a gente já mapeou. Outro que a gente tem observado também é um pouquinho do clima, né? O que você tem visto em função no clima, principalmente na sua região, Edson? O clima, pegar os últimos anos ainda, ele tem roubado um pouquinho de produtividade, ele tem sido um pouco um desafio também de lidar com o clima? O que você tem visto sobre isso? Sim, com certeza, é bem desafiador, né? O clima nos últimos anos tem assim, tido uma variação muito grande, né? Apesar que a nossa região é uma região que na questão hídrica chove bem, né? Mesmo esse ano na região de Cascavel teve alguns lugares que choveu menos, lá ainda a gente conseguiu ter uma produtividade razoável, né? Pelo fato de estar chovendo mais, né? Mas é um desafio, né? Porque você tem o extremo, né? Esse ano 2024 foi um ano do calor, assim, que nesses 42 anos que eu moro aí, nunca tinha acontecido de ser tão quente assim na região, né? Então isso influencia na produtividade, porque você está com uma cultura
conforme a variedade tanto do soja quanto do milho, ela tem uma variação muito grande na questão de temperatura, né? Sim. Que tem variedades que aguentam um pouco mais de calor. Como é uma região mais amena, a gente trabalha com algumas variedades que se desenvolve melhor, né? Aqui por ser mais, uma altitude maior, ser um clima mais ameno, né? E esse ano afetou bastante essa questão da temperatura, né? E a chuva, né? Você tem um extremo. Você tem um ano que é chuvoso, a gente já teve problemas aí, um ano 2023 na questão de chuvas, né? Excesso de chuva na colheita. Aí em 2024 agora já teve seca aí no período de grenação, de formação aí, né? Da cultura, né? Trazendo um pouquinho, voltando um pouquinho, o que o senhor vê de diferença daquela época que o senhor trabalhou com agricultura, né, nos início dos anos 80, 90 e hoje, né, depois de 2000, agora nós estamos em 2020, né, qual a diferença sobre o que se usava de agrotóxico na época? O senhor citou lá no começo, né, o agrotóxico. O que se usava na época e como se usa hoje? Eu acredito que nós temos uma diminuição, né, de utilização disso e por vários fatores, né? O senhor hoje trabalha com MIP. Me fala um pouco sobre fala para nós aí um pouco dessa diferenciação do que se usava no passado. O senhor falou, ó, nós usávamos muito, de repente de maneira equivocada, né, que não dava os resultados na transição. E hoje, como que isso está hoje, essa balança de utilização? Nós estamos usando menos, de maneira correta hoje? Então, é um desafio também, né? Porque na época a gente tinha pouca informação, então você utilizava quando o negócio estava crítico, né? Você pulverizava produtos químicos assim, que era organofosforado, produtos mais assim, uma química mais prejudicial, né? Lógico que nesses anos 90, assim, teve uma utilização, eu acredito sim que foi o período que se mais utilizou químico aí, né? Por causa da evolução, as pragas também, como você tem uma agricultura que está sempre implantando, veio a safrinha também, que nesse período anterior não se fazia, então você tem sempre cultura no campo. Então aí você tem bastante pragas, né? Uhum. Lá nos anos 90 a gente já estava utilizando o baculovírus na época, né? Desenvolvido, né? A própria cooperativa na época fomentava bastante essa questão da lagarta na soja com o baculovírus, né? Daí se iniciou aquele trabalho, depois aí foi meio esquecido, porque vamos dizer assim, a gente tinha que coletar lagarta, poderia ser feito na propriedade. E aí veio a soja BT também, né? Daí depois surgiram essas tecnologias aí, né? Que daí teve um período ali nos anos 90 que estava difícil controlar pragas, né? Depois desse período já se iniciou bastante o trabalho mais forte nos biológicos, né? Como hoje a gente está tentando trabalhar mais na linha de biológico. Lógico, pela condição de produção e tá sempre em culturas no campo, você tem desafios novos, tem pragas agora como a cigarrinha no milho, né? Então você tem que estar utilizando o químico, porque a gente já está fazendo vamos dizer assim, uma junção, né? Trabalhando com o químico e trabalhando nos biológicos também, né? Que a gente tem obtido resultados positivos e também essa questão da agressividade do produto, né? Sendo biológico, ele não tem risco à saúde, vamos dizer assim, já diminui bastante, tanto para aquela cultura que vai ser colhida, você tem menos química em cima, né? Só que ainda o desafio é grande, né? Então, mas na concepção do senhor, o senhor acha que houve uma diminuição, né? Hoje entrando com o biológico, utilizando sim o químico, mas nos momentos necessários, mas tem essa mudança de comportamento do produtor hoje? Sim, é uma questão de consciência, né? Porque a gente quer um produto mais livre possível de químico, né? Então a gente faz essa conciliação e está trabalhando com os produtos biológicos, né? Tentando diminuir a química, né?
É uma questão também de saúde, né? Isso, verdade. É uma questão de saúde. Dentro disso, Edson, o que o MIP ele tem ajudado essa questão do manejo, pensando principalmente em pragas? Ah, com certeza, a gente já vem adotando essa estratégia aí, né? Foi um período assim, foi acabar esquecido, vamos dizer assim, o MIP, né? Nessa evolução dos químicos aí, teve um período que, né, porque lá no início, a Emater mesmo, né, quando dava assistência nos anos 80, você fazia o manejo, né? Você entrava lá, batia, contava lagarta, né? Aí teve um período aí que até 95 aí que teve vamos dizer assim, foi bastante focado mais nos produtos químicos, né? Você aplicava, tem que entrar com fungicida, vamos aplicar para lagarta, né? Dava tiro Né? de Hoje bazuca, né? é verdade, você já tentava fazer, não, vou ter que entrar então fazer pulverização, já vou fazer aproveitar, né? E isso é errado, né? A gente vê hoje que, né, essa última safra agora, teve uma área com uma aplicação para percevejo, né? A gente trabalhou aí com produtos biológicos, né? Para minimizar um pouquinho, e a gente consegue, só que tem que estar na lavoura, né? Você tem que estar acompanhando, dentro da né? lavoura, fazer os planos de batida, né? Tem um plano lá que você faz, você avalia a quantidade de insetos, né? E a partir de uma quantidade aí de percevejo ou lagartos, né? Porque hoje você tem a cultura BT, né? Sim. Mas a evolução das pragas também, né? Então, mesmo com a BT, nós temos problema com lagartos, né? Hoje o soja mesmo está tendo problema com Spodoptera, né? Que é uma lagarta que é mais milho, mas ela está atacando a cultura da soja, porque ela consegue se desenvolver ali. Então, né, você tem que trabalhar com manejo para evitar estar fazendo o químico desnecessário e o custo também, né? Tudo se eleva o custo, né? Esse é o desafio de fazer agricultura, né? A agricultura é muito dinâmica, então tem que estar preparado para essa mudança, né? Rápida. Né? E também mostra que o agricultor tem que estar presente, né? Aquele pacote tecnológico que eu compro e aplico cada período, também hoje não é mais eficaz como era. Né? Eu acho que o produtor tem que estar presente na lavoura, né? Aquela coisa, vou aplicar e deixo lá. Não, a visita, o olhar é o primordial do produtor hoje dentro da sua lavoura e fazendo essas avaliações que o senhor faz, do MIP, entre outras, né? Assim, tem que tá vendo a lavoura, porque, lógico, áreas maiores já é mais complicado, né? Por ser uma área menor, acho que a gente consegue, porque daí você tem menos problema em aplicação, né? Agora, áreas maiores já não sei, né? Daí a gente, como eu não saberia te dizer, né? Porque já tem uma dificuldade maior, né? Para poder entrar na época mais propícia, né? Mas é o caminho, né? A gente tem que estar avaliando e optando por produtos menos agressivos, né? Tentando fazer algo mais limpo, né? E para a gente também que está ali trabalhando e para o consumidor também, as pessoas que vão estar utilizando esse produto, né? Com menos química, né? Com certeza a gente fica mais aliviado, né? Porque até a gente é taxado às vezes de destruidor do meio ambiente, né? Então é um negócio assim que é bem difícil para a gente que trabalha com agricultura, né? Lógico que tem essa questão do... Isso é importante você falar, Edson, até vindo do agricultor aí com você bastante experiência, que às vezes o pessoal que não trabalha tanto com o agricultor tem essa visão, né? Que o agricultor é aquele exterminador, né, do meio ambiente. Né? Mas não é isso, né? O agricultor tem os desafios dele, do dia a dia dele. Se ele pudesse, ele não usaria defensivo, vamos colocar assim, né? Ele usa realmente porque ele tem que produzir. Né? Então a produção dele depende disso. Né? A questão é essa, a questão é como utilizar, né? Enfim. E aí que vem o conhecimento, as informações aí relevantes para saber aplicar no momento certo, né? Que entra conhecimento técnico disso, né? Que é essa a proposta aqui também desse bate-papo, desse podcast, trazer mais conhecimento para aplicar as tecnologias da melhor forma, né? E através disso, né, Thomas, hoje o que a Ecodefense traz, né? Ela nos traz, né, um processo, né, técnico, uma equipe técnica que também
leva esse conhecimento ao produtor nessa transformação com sustentabilidade? Fala um pouco para nós desse eixo aí e do que a EcoDefense traz ao campo. Exatamente. Então, a proposta aqui desse bate-papo que a gente está fazendo é falar um pouquinho de inovação, né, dessas, a gente já conversou um pouco dessas novas tecnologias que estão vindo aí para o mercado, né? A questão da sustentabilidade também, que a gente falou um pouquinho, né, o uso menos, redução de usos defensivos, a parte de manejo em si, né, essas novas tecnologias na parte de biológicos, enfim. E a questão da transformação no agro, né, porque tudo isso tem uma transformação, tem um processo, não é do dia para a noite, né? Até o Edson comentou ali, que você estava comentando que a implantação do plantio, o próprio plantio direto não foi do dia para a noite, teve um desafio, né, tecnológico, de avanço. Então, tem um processo de transformação que a gente quer atuar também. E a EcoDefense tem trabalhado justamente isso, com sua equipe técnica, temos uma equipe de pesquisa presente e equipe de campo, que trabalha essa parte e acompanha o agricultor na melhor posicionamento e no manejo como um todo. Principalmente voltado nessa área de nutrição e biosoluções. Esse mercado de biosoluções tem crescido muito, né? O pessoal tem aderido, o agricultor tem aderido muito. E a gente sabe que as principais moléculas hoje de químicas, elas têm perdido a eficiência. Isso é fato. Né? E para garantir a performance e a eficiência dos químicos, a EcoDefense tem trazido algumas soluções para melhorar essa eficiência. Né? E dentro dessas soluções, né, a primeira solução que a gente teve foi uma tecnologia na base de aminoácidos, que é o Biovid, que tem a questão da prolina ali envolvida, né? Até a gente fez uma área ali, né, Edson? Gostaria que você comentasse um pouquinho o que você viu ali no dia a dia, na lavoura, pensando, a gente fez uma área na soja ali no Biovid. Depois a gente veio com o segundo lançamento, que foi o Repleto, que também é um óleo adjuvante, que tem esse efeito de desincrustância e também desalojante, né? Se pudesse comentar um pouquinho também o que você viu na sua lavoura ali, nas áreas que você acompanhou, principalmente na soja, agora na última safra, né? Como que foi a sua experiência? O que você tem visto dessas tecnologias à base do aminoácido, em especial o Biovid? O que você viu de diferença na lavoura ali, no dia a dia? O que você viu de mudança, Edson? Eu vou até um pouquinho mais além, então. Qual foram os resultados, né? E os resultados? O que você teve de resultado, né? Você olhando esses produtos, usando eles, que resultados que você teve com os produtos da EcoDefense? Que é o que no final que paga a conta, né? Também tem que olhar a parte financeira, né? Porque a tecnologia ela também tem que se pagar. A gente tem um termo que a gente usa, o payback, né? Ela tem que ter um payback, né? Se eu for utilizar uma tecnologia, ela tem que ter um payback, ela tem que ter um retorno. Se ela não tiver um retorno, não tem porquê. Por isso que a gente fala que é um investimento, né? A tecnologia tem que ser um investimento, que é um investimento que você investe e ele retorna. O que você tem visto também o retorno desse investimento que você fez, né, nas suas lavouras aí, Edson? Então, eu achei interessante, né? Porque o Tomás aí, a gente começou a conversar, né? Ele me procurou, vendo se a gente podia estar fazendo alguma área de teste. Isso foi em 2023, acredito, né? 2022. 2022. Isso, daí, um bom tempo já. Como eu sempre gosto de estar fazendo, assim, algum experimento. Sempre tem alguma coisa nova na minha área lá, então ele propôs um desafio lá e a gente topou o desafio, né? Porque é um produto novo no mercado, na época, né? Hoje já consolidado, né? Dizer assim, a gente já está utilizando na área total, né? Então, assim, tive um resultado bem positivo, né? Na soja, teve assim, melhorou a quantidade de trifólios, né? E a produtividade, né? Porque essa área que a gente fez aí deu... Agora eu não tô... Quase 20 sacos, né? 19 sacos. Quase 20 sacos de diferença na por alqueire e por hectare dá uns 7, né? Então é bem considerável. Eu vi, assim, a arquitetura de planta, né? Ele estimula... Na época estimulou essa quantidade de trifólio, né? Então acabou produzindo mais em função dessa questão, né? E no milho eu observei assim a questão de espigas maiores, né? Até eu pequei esse ano lá na nossa área de milho lá, eu ainda não somei os resultados lá. Mas em breve a gente vai ter, né, Edson? Em breve a gente vai fazer essa conta aí. Mas assim, tamanho de espiga e já percebeu a diferença. Aqui é um exemplo, né? A gente tem uma área que eu trouxe aqui a demonstrativa ali de Juranda, do produtor ali, o seu José Pascoeto.
né? Ele até trabalha com soja, milho, ele também trabalha com vinhedo lá, ele tem uma área de vinhedo em Maringá e no Rio Grande do Sul. Uma área que a gente fez no milho agora, né? Então dá aqui visivelmente, né? Que lógico que a gente está pegando os extremos aqui, mas a gente vê um padrão de espiga muito superior. Né? Enchimento de grão. Enchimento de grão, menor chupeta, enfim. A gente acabou não separando da sua área lá, né? Que a gente fez, mas Isso, assim, é verdade. Aqui a gente consegue observar mais ou menos esse nível de resposta quando você trabalha a questão do aminoácido pré-estresse na lavoura, no caso aqui foi utilizado o Biovid, né? E nessa outra do repleto, né, nesse produto, a gente também achou interessante, porque nas áreas onde eu tinha o milho, tive bastante problema com cigarrinho, né? Quantas aplicações o senhor reduziu de químico com a utilização do repleto? Olha, esse ano ainda foi... Eu comecei a fazer esse ano, né, o repleto, né? Então, quando eu fiz o repleto, acabou que dando um intervalo de 15 dias na pulverização, pensando em cigarrinha, né? Bacana. Então, e quando eu não fiz, com uma semana e 7 dias já teve que entrar novamente, né? Então... tem agricultores aí que a gente conversa, não sei, que o pessoal entrando com 2, 3 dias, né? Imagina entrar com 2, 3 dias, você tá 5 dias, eu tive alguma situação de 5 dias, né? Então... Onde não utilizou o repleto. Que não utilizei, né? Nas pulverizações que eu não utilizei, eu tive que entrar novamente aí 7 dias, e onde que tinha feito o repleto, deu um intervalo de 14 dias, né? Então, é um tempo considerável e com um custo menor, né? Sim, você tem o operacional, né? Que amassamento, né? Tudo o próprio químico junto, né? Então diminui esse trabalho também, né? E essa é a vantagem do repleto, maior, né? Você pode entrar com outro produto sem problema nenhum, porque ele é adjuvante também. Né? Isso, aí você tem um custo um pouco menor, né? Porque você está tirando, como ele entra na linha de adjuvante, né? E a gente tem utilizado para melhorar a tecnologia de pulverização, você já tem uma redução de custo ali que ele vai encaixar nesse produto, né? Então eu posso utilizar ele, né, como adjuvante, e ele vai ter uma dupla função aí, né? E na soja eu tive uma pulverização, uma área de uma pulverização para percevejo, né? E na outra área, né, eu acabei fazendo 2 pulverizações, né? Porque a gente fez o MIP e chegou num nível ali de percevejo que tinha necessidade de aplicar, né? E nessa área que eu tinha o repleto, eu fiz uma pulverização, né? E a média da região, o pessoal tá falando o quê? 3, 4 aplicações? Tem esse ano passado não foi tanto, mas no mínimo 2 ou, no mínimo 2 ou 3, né? 2, 3 aplicações, para você ver. Então, Tomás, reflete, né, o repleto hoje, né? Além de ter o Biovid, tem o repleto, e é um depoimento de um produtor, né? A gente demonstra que o resultado ele existe, né? Você diminui a aplicação de químico, reduz o custo de produção. Isso para o produtor é interessante. E é interessante aqui também, até uns dados que a gente está trabalhando em parceria com a Embrapa, que a gente tem que pensar também, dentro disso, desse avanço que a gente tem que avançar na agricultura, no potencial produtivo, a gente tem que pensar no solo também, né? E na atividade biológica do solo. Se a gente não pensar na atividade biológica do solo, metade do caminho é produtividade, a matéria orgânica ali, os micro-organismos no solo. Né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, aminoácidos, o próprio repleto, você está melhorando a atividade biológica do solo. Né? Porque, querendo ou não, o uso excessivo do químico, você vai prejudicar indiretamente a atividade biológica do solo. Então, tudo essas biosoluções que a gente está trabalhando, ou também conhecidos também como bioinsumos, que está em alta, né, cada vez mais crescendo, vai refletir na atividade biológica do solo. Eu tenho certeza, né, se a gente pegasse uma análise antes e depois da população de micro-organismos ali do solo, seria outra, né? Hoje, né, no manejo que você adotou, né, de 20 anos atrás para o manejo de hoje, é outra atividade biológica, né? E isso com certeza vai refletir na produtividade e na sustentabilidade do solo também. A gente não temos que lembrar disso também, né? Não podemos esquecer, né? Esse manejo, né? Não, com certeza. Seu Edson,
A gente gostaria de agradecer mesmo a presença do senhor aqui, né? Nesse bate-papo, trazendo essas informações, né? E nada melhor do que um produtor falando, né? Contando sua história, né? Desde quando chegou à região, nesse desenvolvimento da agricultura, né? E esse olhar que o senhor tem, né? Dessa transformação que a agricultura vem sofrendo, e também na evolução que ela vem tendo, né? Gostaria de agradecer e pedir para o senhor falar algumas considerações aí, né, desse futuro que o senhor vê na agricultura atual. Esperado pela frente, né? Esperar no futuro. Então, né, eu agradeço também, né, você esse convite estar participando, né? Porque a gente espera estar agregando conhecimento para todas as pessoas que com certeza estar aí ouvindo, né? E lógico, né? A gente está sempre em busca, né? A gente espera que a agricultura continue evoluindo mais para essa forma mais orgânica, vamos dizer, possível, né? Para evitar contaminação, meio ambiente, esses fatores, né? Então, eu espero que a agricultura, não, vamos dizer assim, eu acredito que não tem como retroceder, né? Não, com certeza. Ela só vai melhorando, né? Essa busca de novas tecnologias aí, mais para essas partes biológicas, né? Esses produtos biológicos, né? Só tem a agregar, né? Com certeza. Então, eu acho que o futuro é esse, né? Apesar de ter os mercados não são constantes, né? Existem os períodos de melhores preços, menores, né? Mas quem está na agricultura já de tempos em tempos vem passando por isso, né? Então a gente está seguindo em frente e esperamos estar contribuindo da melhor forma possível para produzir alimentos aí para as pessoas também, né? Evitar produtos mais saudáveis, né? Certeza. Thomas. Eu queria mais agradecer pela sua oportunidade de estar aqui, fazer esse bate-papo, vim aqui mais para aprender hoje, eu aprendi bastante aqui com o Edson, né? Obrigado também, Edson, pela presença, e convidar você a acompanhar mais de perto, como o Edson comentou ali, esse é um caminho sem volta. Hoje nós estamos passando pela biorevolução. A biorevolução é um caminho sem volta para a agricultura. Então eu convido você ainda que não aderiu a esse sistema de manejo, essa biorevolução, você é agricultor ou você nem sempre é agricultor, mas também divulgar essa informação dessa biorevolução que nós estamos passando, né? E abraçar também essa revolução. Quanto mais nós implantarmos essa revolução na agricultura, mais sustentável vai ser ela, mais resiliente também, é importante falar da resiliência, porque é uma agricultura que ela vai produzir mesmo durante essa mudança climática. A gente já conversou um pouquinho sobre a mudança climática que a gente está passando, né? Quanto mais resiliente a agricultura for, ela vai passar de forma mais sólida para esse momento até de mudança climática que a gente está passando. Então eu convido você a acompanhar a gente nos próximos episódios ali e agradecer, e mais para frente a gente vai ter mais assunto para conversar aqui, tá? Hoje aqui foi só uma introdução, só o primeiro, a gente tem mais coisas, a gente vai fazer até um trabalho esse ano de um lançamento que a gente vai ter ali, vou dar um spoiler aqui, tá, Alexandre? Se você me permitir. Fica à vontade. Spoiler aqui, a gente vai ter um estruturador, já conversei com o Edson, um estruturador de crescimento, pra gente avaliar esse ano, né, de perto. Vamos avaliar na lavoura lá, né, Edson? Vamos ver, mas a gente vai sentar aqui para conversar e avaliar junto e discutir essa nova tecnologia também que está vindo, pensando em estruturadores, né. Outro desafio da agricultura hoje também é a questão do acabamento. A gente sabe, também está ligado a um pouquinho da questão da mudança climática, porque cada vez aqui na nossa região pega muito a questão dos ventos, né? Mas também está ligado o solo, a questão do solo, principal do solo. Hoje a gente tem um desafio também da agricultura, que é a questão de compactação. E a gente fala pouco disso, porque a gente acha que é um assunto já resolvido. E na verdade, é um desafio, até conversando esse dia com um especialista nessa área de física do solo, o professor Castro Armena, lá da UEM, de referência, um especialista nessa área, é um desafio constante, porque cada vez mais as pessoas estão investindo em maquinário pesado, né? E você não tem como controlar o clima, né? Eu tô colhendo, começa a chover,
E as máquinas, elas compactam mais, né? Então, assim, não tem como controlar 100% controle da compactação do solo hoje. Tem algumas formas de mitigar, né? Mais, assim, tráfego controlado, enfim, tem algumas formas que a gente já está olhando. Mas, assim, é um desafio hoje da agricultura também compactação. Então, dentro dessa linha também, a gente vai ter uma solução que vai lançar em breve e a gente vai avaliar junto lá, né, Edson? Aí o Edson vai trazer informação para a gente de primeira mão ali, para a gente conversar mais para frente. Okay. EcoDefense, inovação, transformação e sustentabilidade através do conhecimento. Acompanhe-nos nos nossos podcasts da EcoCast.